o que é um objeto? Eu mesmo te pergunto, para você, o que é um objeto? Dá uma olhada ao seu redor aí. Quantos objetos você consegue identificar? Será que o computador ou o celular que você está utilizando também são objetos? E vamos partir daí. Seu celular. Seu celular é um objeto. A gente chama isso de objeto. Mas será que você consegue criar uma definição de objeto? Vamos colocar outro exemplo aqui, outros exemplos de objetos. Um carro, por exemplo, é um objeto? Para você, coisas como mouse e joystick são objetos? E desse grupo de 4 elementos, com certeza todos eles você consegue identificar como objeto. Agora, se eu te perguntar, o horário que você marcou no dentista é um objeto? O compromisso que você tem agendado? Ou melhor ainda, será que um aluno é um objeto? Ou então uma venda? Ou um botão que está aparecendo na tela do seu celular? Quantos desses elementos que estão aparecendo aí na tela você considera como um objeto? Normalmente, quando eu sugiro esse exercício dentro de sala de aula, os alunos me respondem, os 4 primeiros. O celular, o carro, o joystick e o mouse. Mas será que esses outros não são objetos? Vamos ver uma definição que está em livros de programação orientada a objeto. Um objeto é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características, comportamentos e estado atual. Sendo assim, um objeto pode ser uma coisa concreta, que geralmente é o que a gente consegue identificar principalmente como objeto. Eu usei pra caramba na aula passada o controle remoto. Isso é um objeto. Eu consigo usar ele. Eu consigo ter características nele. Eu consigo ter estado nele. Por exemplo, isso aqui é um objeto controle remoto. Características desse objeto? Ele tem uma telinha e ele tem 2 botões. São características. O fabricante dele é a GoPro. O modelo dele é o sei lá o que, até aqui... RM, São características dele. Comportamentos desse objeto. O que eu posso fazer com ele? Eu posso ligar ele, posso botar para gravar, eu posso pausar, eu posso desligar. Então, são comportamentos que eu posso desempenhar com esse pequeno objeto aqui. E o estado? Qual o estado desse coisa? Ele tá novinho, ele tá desligado, ele tá sem bateria. Ou, por exemplo, aqui, vou apertar aqui, ver se dá para ver. Ele tá ligando. Então, qual o estado dele? Agora ele está ligando. Ele está agora tentando encontrar uma rede. Então, assim, você tem vários estados. Eu vou botar ele no estado desligando. Desliguei ele e pronto. Então, tudo aquilo que tiver característica, comportamento e estado é considerado um objeto. Por exemplo, o compromisso que você marcou, que estava lá naquela lista anterior e que talvez você não considere como um objeto. O compromisso, ele tem características? Tem. O compromisso, ele tem... o dia que foi marcado, a hora que foi marcada, que tipo de roupa eu tenho que ir. Então, isso tudo são características. O comportamento de um compromisso, ele pode ser marcado, ele pode ser desmarcado, ele pode ser adiado, ele pode ser cancelado. E o estado de um compromisso? O estado por enquanto, ele está combinado, tá? Sem problema nenhum. Olha, o estado de agora é que ele foi suspenso, ele está em suspensão. Ou que ele foi remarcado para, em vez de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, o estado ou status atual são esses elementos que eu acabei de falar. E se um compromisso tem essas 3 coisas, ele pode sim ser considerado um objeto a partir do momento em que eu tenho essa definição de objeto, que é a que existe em vários livros de programação orientada a objetos. E eu vou te dar um exemplo de objeto bem simples, um dos objetos mais simples que eu posso explicar. Caneta. Caneta seria um objeto? Dá uma lida na definição que está do lado e vê se uma caneta pode ser isso. A caneta é uma coisa material? É uma coisa material, ou material abstrata. Pode ser percebida pelos sentidos? Pode ser percebida pelos sentidos. Pode ser descrito ou pode ser classificado, de acordo com as suas características, comportamentos e estado atual? Sim. Então, caneta é um objeto. E essa caneta que está aparecendo aí, convenhamos, é uma das mais populares que existem. Eu vou abrir um parêntese aqui, esquece a aula. Você sabe que essas canetas têm 2 buraquinhos, né? Ela tem um buraquinho no corpo e tem um buraquinho agora na tampa. Você sabe para que servem esses buraquinhos? Momento cultura inútil. O primeiro buraquinho é aquele do corpo da caneta. Aquele na parte transparente tem um furinho ali que às vezes você não sabe para que serve. Ele foi uma coisa de engenharia. Isso porque o pessoal estava percebendo que as canetas, quando iam para aviões, quando as pessoas tentavam usar essas canetas em aviões ou em altitudes muito elevadas, a carga estourava. Isso porque a pressão fora da caneta e a pressão dentro da caneta, porque ela ficava um invólucro, ficava uma cápsula ali, e a pressão externa era diferente da pressão interna, então acabava vazando a tinta explodia, ou a caneta explodia, enfim, você já deve ter visto uma caneta explodindo. Agora, há poucos anos, a tampa da caneta agora ganhou um buraco na parte de cima. E esse furo não foi por uma questão de engenharia, foi mais por uma questão de segurança. Isso porque muitas crianças que engoliam essa caneta, ela formava tipo um vácuo. Você tem o buraquinho lá da garganta da criança, ela ficava preso e acabava matando a criança. Então o que eles fizeram? Fizeram um buraquinho na tampa para que, se por acaso uma criança inadvertidamente engolisse uma tampa dessa, ela não engasgaria. Isso porque
tem um buraco no meio e ele poderia criar o fluxo de ar. Curiosidade inútil? Pode ser. Mas sempre que eu dou aula de PO e uso caneta como objeto, eu gosto de contar essas curiosidades para meus pequenos gafanhotos. Então vamos parar de papo e vamos continuar a considerar a caneta como um objeto. Isso que está aparecendo aí na tela é um objeto caneta. Mas será que eu posso ter só esse tipo de objeto caneta? Não, eu posso ter vários outros objetos. Por exemplo, tá vendo aqui? 3, 4 tipos de caneta. Se você der uma analisada, se você for perceber, todas elas seguem a mesma forma, o mesmo formato, a mesma classificação. Em programação orientada a objeto, a gente diz que todos esses objetos, eles estão baseados numa mesma classificação. E classificação é a mesma forma. Vamos imaginar como se fosse uma forma. Quando se cria uma caneta dessa, com certeza, a empresa que cria, ela tem um formato, ela tem um modelo, ela tem um modo a ser seguido, né? A caneta e a tampinha que tem em cima da caneta. Tudo isso é previamente planejado na hora de criar objetos canetas. Então, a partir daí, eu tenho duas coisas diferentes. A caneta em si e o modelo que é utilizado para classificar essa caneta. Para a programação orientada a objeto, a caneta em si é considerada como um objeto. Já esse molde que serve para classificar, o próprio nome diz classificar. Então, isso é uma classe. E para os conceitos de PO, uma classe ela tem que sempre responder a 3 perguntas. Considerando esse molde, eu sempre tenho que responder que coisas eu tenho, que coisas eu faço e como eu estou agora. Vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Uma caneta. Que coisas uma caneta tem? Uma caneta tem um modelo? Uma caneta tem uma cor? Uma caneta tem um tamanho de ponta. Tem umas que são ponta mais grossa, tem umas que são ponta mais fina. Uma caneta, ela tem uma quantidade de carga. Então ela vem de fábrica com 100% de carga. Mas ela não fica com 100% a vida inteira. Conforme eu vou utilizando, a carga vai diminuindo. Isso é uma característica de uma caneta. Outra característica que eu separei aqui é se ela está tampada ou não. Uma caneta pode estar tampada ou pode estar destampada. E é claro que existem muitas outras características, provavelmente você está pensando em algumas delas. Mas eu coloquei somente essas aqui para a gente poder usar como exemplo. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, porque nem todas as características de uma caneta são interessantes para mim em determinado momento. E isso é mais um conceito que a programação orientada a objeto tem. Mas vamos continuar a nossa lista lá. A primeira pergunta foi respondida, parcialmente. Mas um objeto também faz coisas. Que coisas uma caneta faz? Uma caneta pode escrever? Uma caneta também pode rabiscar? Uma caneta também pode pintar? É a mesma coisa? Escrever, rabiscar e pintar? E eu respondo, depende. Depende de cada situação. Outra coisa que eu posso fazer com uma caneta, eu posso tampar uma caneta. Eu posso destampar essa caneta. Tudo isso são coisas que eu posso fazer com uma caneta. Então uma caneta, ela tem coisas e ela faz coisas. O estado de uma caneta? Nesse momento, a caneta está com 50% de carga, ela tem a ponta fina, ela é azul e ela está destampada e escrevendo. Isso é o estado de uma caneta. Deu para entender? Então, sempre para um objeto, você sempre vai responder essas 3 perguntinhas. E essas perguntinhas, na teoria de PO, têm nomes. Vamos acompanhar aqui. O que eu tenho é atributo, o que eu faço é método e de que maneira o objeto está nesse momento é estado. Então, são 3 conceitos que você tem que saber. Todo objeto, ele tem atributos, métodos e estado. E isso eu já tinha falado para você. Dá uma olhada naquele conceito que a gente tinha visto anteriormente. Dá uma lida nele de novo, lá no finalzinho. Todo objeto ele pode ser descrito por suas características, por seus comportamentos e por seu estado. Então, sempre que eu falar de atributo, eu posso dizer também propriedade, características, dados. Quando eu falo de comportamento, eu estou falando dos métodos, dos procedimentos, das rotinas internas desse objeto. E quando eu falo do estado, eu falo sobre as características atuais no momento em que eu estou analisando esse objeto. A gente acabou de ver na teoria todos os conceitos fundamentais que todo objeto vai ter que ter. Todo objeto vai ter que ter atributos, métodos e estado. E todo objeto vem a partir de uma classe. Todo objeto vem a partir de um molde. Sempre que você ouvir a palavra classe, pensa no molde que foi utilizado para gerar esse objeto. Para eu criar um objeto, eu tenho que antes definir uma classe. Para eu fazer uma caneta, industrialmente falando, eu primeiro crio um molde dessa caneta. Com certeza, a fábrica que fez esse controle remoto, antes fez vários protótipos. Como ele se comportaria, como é que ele ficaria na mão, qual é o tamanho ideal, qual é o peso ideal. Isso tudo são características de um objeto que, antes de fazer esse objeto, eu tenho que planejar esse objeto antes. Esse planejamento, ou classificação, a gente chama de classe. Então vamos criar uma classe caneta. Fácil. Então vamos colocar lá, em forma de algoritmo, classe caneta e o fim da classe lá no final. Dentro dessa classe, eu tenho que primeiro identificar quais são os atributos, quais são as características desse objeto.
Então a gente já viu anteriormente. Eu tenho, por exemplo, o modelo da caneta. Eu disse que o modelo é do tipo caractere, por exemplo. Isso porque ele vai guardar, né? Modelos são letras e números e tudo mais. Outra coisa que uma caneta tem, segundo nossa análise, é uma cor. Cor também é do tipo caractere. Uma caneta também tem ponta, né? Eu disse, tem pontas mais finas, pontas mais grossas. Quando você vai numa loja, eu tenho uma caneta .05, .07, então isso é um número real. E se você tá com alguma dificuldade para poder classificar isso, a sua dificuldade não é PO, a sua dificuldade é algoritmo básico. Então, vou sempre dizer a mesma coisa, assista o nosso curso de algoritmos. Sempre que você for assistir uma aula de programação orientada a objeto, você pode clicar aqui em cima, ó. Clica aqui em cima. Aqui nesse izinho, aqui você vai ter acesso diretamente aos cursos que a gente julga como importantes para que você possa perceber esse curso, para você possa entender corretamente esse curso de programação orientada a objeto. E o curso de algoritmo, como eu já disse anteriormente, é sim um pré-requisito. Outra característica que eu decidi no meu objeto caneta é a quantidade de carga, né? Eu tenho, sei lá, 100% de carga, 50% de carga, 75% de carga. Esses valores são números inteiros. Então eu coloquei lá carga como inteiro. E o último atributo que eu previ para esse objeto foi se ele está tampado ou não. Verdadeiro e falso, isso seria um atributo do tipo lógico, seria se está tampada ou não. Na verdade, você vai colocar todos os atributos que sejam interessantes para o seu objeto caneta. No meu caso específico aqui, já que a gente está falando de forma didática, eu só separei esses 5 atributos aqui. Então eu já tenho a minha classe com todos os atributos definidos. E como eu disse anteriormente, na hora de criar uma classe, eu tenho que fazer as perguntas principais. A primeira é o que o objeto tem. Então, o objeto caneta tem tudo isso aí que está aparecendo na tela. Depois, é o que o objeto faz, que são os meus métodos. O primeiro método que eu vou representar é o método rabiscar. Então, eu crio lá, método rabiscar e fim do método. E se você fez o curso de algoritmo com a gente, pense num método como se fosse uma rotina, um procedimento, uma função, que é exatamente isso que ele é. Outro método que eu vou representar aqui daquela lista que a gente colocou é o método tampar. Então, eu vou colocar método, tampar e fim do método. Percebe que depois do método eu tenho parênteses. Isso porque todo método ele pode receber parâmetros. Nesse caso aqui, nenhum dos nossos 2 métodos que estão previstos na tela, eles têm parâmetros recebendo por enquanto. Eu não quero dificultar agora. A gente vai passo a passo. Então, eu acabei de definir os 2 métodos. Dentro desses métodos, eu vou começar a trabalhar o código. E aí sim, a gente vai começar a trabalhar com mini-algoritmos dentro de cada objeto. Um exemplo básico aqui, um método rabiscar. Então, se eu quiser rabiscar com a caneta, a primeira coisa que eu tenho que saber para poder rabiscar com a caneta é saber se ela está tampada, não é isso? Então, eu vou fazer um se. Se ela estiver tampada, se uma caneta estiver tampada, eu não posso rabiscar. Então, se por acaso a caneta estiver tampada, eu vou escrever na tela, sei lá, deu erro, tá errado porque ela está tampada. Outra coisa que eu tenho que verificar, por exemplo, que eu não vou verificar aqui, mas é se a caneta tem carga para poder escrever. Se eu tenho uma caneta, ela está destampada, mas ela não tem carga, eu também não consigo escrever. Se tudo estiver ok, ele vai lá e rabisca. Então eu fiz só um escreva, mas você vai colocar mais código. Isso aqui é só um exemplo inicial. E o método tampar? O método tampar é o quê? É botar a tampa na caneta. Se eu boto a tampa na caneta, eu transformo o tampada, que é verdadeiro ou falso, para verdadeiro. Então agora a minha caneta está tampada. Deu para perceber? Então eu consigo, dentro dos meus métodos, mexer com os atributos do meu objeto e interagir dessa maneira com o meu usuário. Esse é o fundamento básico quando eu começo a trabalhar com programação orientada a objeto. O seu computador, ele não conhece o que é um objeto. Como eu já disse anteriormente, o seu computador não é nada inteligente. Você, como programador, é que vai dizendo coisas para ele. Então agora você está ensinando para o seu computador o que seria uma caneta, através do código da classe que a gente viu anteriormente. Sendo assim, eu posso colocar lá que todo objeto tem atributos, métodos e estado. Vamos ver um exemplo básico aqui. Vamos colocar todos os atributos na tela, são aqueles atributos que eu previ anteriormente. E eu também tenho os métodos. Os métodos, geralmente, eu vou representar com parênteses depois, nunca se esqueça, mas na frente, isso na hora prática, isso vai fazer uma diferença total. Então, nesse momento em que eu idealizei uma classe, eu não tenho objeto nenhum, eu simplesmente estou idealizando. Assim como, quando eu falei lá, quando foi criado esse tipo de controle remoto, na verdade, no início eles não tinham controle remoto. Eles tiveram que primeiro planejar, criar um protótipo, criar uma classe, o que seria um controle remoto, que tipo de características, que tipo de formato, que tipo de material. Então, eu idealizo primeiro, eu primeiro crio uma classificação, uma classe, para então poder criar um objeto a partir dessa classe. Então, vamos criar um objeto aqui. Então, agora eu tenho um objeto caneta. Esse objeto caneta ele tem atributos específicos. Por exemplo, o modelo dessa caneta, Bic Cristal. A cor dessa caneta, dá para você perceber pelos seus sentidos, não dá? Essa caneta é azul. O tipo de ponta, essa é uma caneta ponta 05. A carga, essa caneta aí ela já foi usada há pouquinho, tá com 90% de carga. Essa caneta tá tampada ou não?
Dá para você perceber também. Ela não está tampada, então tampada é falso. Ela não está tampada. E a partir da configuração dos seus atributos, a gente já consegue determinar o estado desse objeto. Nesse momento, o estado sempre é definido num momento específico. Pode ser que para trás esse estado tivesse diferente e para frente ele fique diferente. Pode ser que ele seja o mesmo, mas pode ser que ele seja diferente. Então, a classificação de estado ou de status sempre é dada no momento específico. Nesse momento, a minha caneta está com esse estado. Ela está destampada, ela é azul, ela está nesse momento com 90% de carga e qualquer outra característica que você possa identificar através dos seus atributos. E aí, deu para entender qual é a diferença entre atributo, método e estado? Todo objeto tem que ter isso. Todo objeto tem que vir de uma classe. E quando eu tenho uma classe e quero transformar ela num objeto, eu dou um nome para isso. O nome disso é instanciamento. Então, instanciar é quando eu pego uma classe e consigo gerar um objeto a partir dela. Eu não transformo uma classe em objeto. Eu gero um objeto a partir de uma classe. A gente chama isso de instanciar. Então, quando você cria um objeto, eu digo, eu estou instanciando uma classe em forma de um objeto. Para instanciar um objeto, é simples também. Vou colocar o nome desse objeto igual nova caneta. Então, a partir de agora, eu tenho um objeto chamado C1, que é uma nova caneta. A palavra nova, ela serve para a gente poder instanciar um objeto a partir de uma classe. O que vem depois do nova é a classe que eu vou utilizar. O que vem antes do nova é o nome do objeto que vai existir. Então, a partir de agora, eu tenho um objeto C1. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma cor nessa caneta. Você percebe aí do lado, essa caneta é uma caneta azul. Como é que eu boto essa caneta como azul para o meu computador? Eu boto C1.cor igual azul. Então, o atributo cor do objeto C1 recebe azul. Essa caneta é ponta fina, ponta 0,5. Então, é só eu botar C1.ponta recebe 0,5. Essa caneta, percebe aí do lado, ela está destampada. Então, C1.tampada recebe falsa. Viu como é simples? E se eu estou com a minha caneta azul de ponta fina destampada, eu posso rabiscar, não posso? Como é que eu chamo um método? C1.rabiscar. Percebe aí que depois do rabiscar tem parênteses? Isso indica que ele é um método. Se não tiver o parênteses, isso indica que é um atributo. Consigo perceber? E eu não preciso ter um objeto só não. Eu posso ter um segundo objeto, eu posso ter uma segunda caneta. Percebe ali que eu coloquei? C2 recebe nova caneta. Isso é, C2 é uma nova caneta que não tem ligação nenhuma com C1, a não ser pelo fato dele ser uma caneta que veio de uma mesma classe que C1. Mas ela pode ser completamente diferente. Por exemplo, ela pode ser uma caneta vermelha. Vamos colocar os atributos nessa caneta. Primeiro a cor. Então, C2.cor recebe vermelho. E isso não vai mexer com a cor do C1. Deu para perceber isso? Então, C1 é um objeto da mesma classe que C2 e cada um deles tem atributos diferentes e podem coexistir dentro da memória do meu computador. Essa caneta vermelha ela é ponta grossa, ela é ponta 1.0. Então, eu coloco lá que ela é ponta 1.0. A caneta vermelha também está destampada. Então, C2.tampada recebe falsa. E já que ela está destampada, eu não vou escrever nada agora, eu posso tampar a C2. Então, eu coloco C2.tampar. E ela vai ficar tampada. E é claro, agora ela não vai poder rabiscar. Para rabiscar, eu tenho que chamar o método antes de estampar. Ficou claro isso? Então, são objetos imediatamente diferentes, mas que fazem parte da mesma classe. Eles são oriundos da mesma classe. Então, assim, eu tenho dois objetos, uma caneta... Ó, por exemplo, eu tenho dois objetos aqui, ó. Aqui, ó, duas canetas. Elas vieram da mesma classe, ó. Elas são quase iguais. Algumas cores delas é que mudam e tal. Então, são dois objetos. Eu posso, por exemplo, destampar uma e manter a outra tampada. Ou destampar as duas, ou tampar uma e destampar a outra, ou deixar as duas tampadas. Isso vai depender da forma que eu chame os métodos. Então, são objetos diferentes, vieram da mesma forma, vieram da mesma classe. Ficou claro isso? Sendo assim, agora a gente pode partir para as definições oficiais. Segundo qualquer livro de orientação a objeto, uma classe e um objeto, eles são coisas praticamente irmãs. Um conceito depende do outro. E segundo a definição da bibliografia que a gente está utilizando nesse curso, uma classe define os atributos e métodos comuns que serão compartilhados por um objeto. Então, toda a caneta que eu fizer a partir desse meu molde, a partir dessa minha classe, ela vai ter tampar, destampar, vai ter cor, vai ter ponta, vai ter método de rabiscar, método de pintar. Todos os objetos. Mas uma classe não necessariamente é um objeto. Eu posso ter uma classe, eu posso definir uma classe e nunca fazer um objeto. Por exemplo, eu posso fazer um protótipo do meu controle remoto e nunca criar um controle remoto. Quando eu crio um controle remoto, eu estou instanciando um objeto a partir daquela classe que eu idealizei dentro da minha programação. Ficou claro isso? E o que seria um objeto? Um objeto é uma instância de uma classe. Quando eu instancio uma classe,
eu crio um objeto. Vamos ver um outro exemplo aqui para a gente não ficar preso somente em canetas. Dá uma olhada nisso aí que está aparecendo na tela. O que é isso? Com certeza você respondeu alguma coisa como tipo, é um molde, é uma forma, é alguma coisa. Exatamente. Isso é uma forma para fazer biscoitinhos. Essa forma, ela não é um biscoito, mas ela pode ser utilizada para gerar biscoitos. Então, o objetivo quando eu compro essa forminha é fazer biscoitos exatamente iguais. A partir dessa forma, que eu vou definir como classe, eu posso criar alguns objetos, como por exemplo esses que estão aparecendo na tela. Todos eles são objetos da mesma forma. Todos esses objetos são objetos da mesma classe. Eles têm características diferentes. Eles têm a mesma característica com valores diferentes. Isso é, todos eles têm um atributo, por exemplo, o sabor da massa ou a cor do confeito. Então, todos eles têm a mesma característica, têm os mesmos atributos, mas os valores são diferentes. Então, esses bolinhos eu digo que eles têm os mesmos atributos, mas estão em estados diferentes. Um pode ser uma massa de baunilha, o outro pode ser uma massa de chocolate, um pode ter uma cobertura verde, outro pode ter uma cobertura rosa, mas todos eles são feitos da mesma forma. Todos eles vieram da mesma classe. Outro conceito muito importante da programação orientada a objeto é o conceito de abstração. Abstrair é exatamente isso que a gente tem feito desde o início da aula. Por exemplo, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Somos pessoas. Se nós somos objetos da classe pessoa, nós temos o mesmo atributo, mas nós temos estados diferentes. Eu tenho um estado, você tem um estado. E como somos seres humanos, a quantidade de atributos que a gente tem é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho cor da pele, a minha altura, a minha idade, o meu peso, o meu endereço, a cor dos olhos, o nome da minha mãe. Tudo isso são atributos de um ser humano, são atributos de uma pessoa. Mas se por acaso eu quero fazer um cadastro de aluno, importa para mim o peso de um aluno numa escola? Importa para mim a cor da pele de um aluno numa escola? Importa para mim a cor dos olhos de um aluno numa escola? Não. Mas, por exemplo, se eu for fazer um cadastro de modelo, importa se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou alto, se eu sou baixo, a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, isso vai importar. Então, isso é abstração. A abstração é o seguinte, o ser humano é uma coisa muito complexa, tem muitos atributos. Quais são os atributos que me importam nesse momento? Eu vou ignorar todos os outros e vou me concentrar nesse. Isso é um conceito primordial da programação orientada a objeto. Tanto que muita gente considera isso, muitos autores consideram esse o primeiro pilar da programação orientada a objeto. Eu não vou considerar a abstração como o primeiro pilar. Eu vou trabalhar com o conceito de 3 pilares. A gente vai ver isso a partir da aula que vem. Mas saiba que a abstração é muito importante e que alguns livros consideram ele o primeiro pilar da programação orientada a objeto.